de doutrinas e os entendimentos dessa igreja local a respeito de alguns temas, né? Dentre os mais polêmicos que existem por aí. Né? Então nós vamos fazer hoje a aula 3 e repito o propósito disso, tá? Mas o propósito dessas aulas é preparar a primeira turma de membros da igreja local. Certo? Nós não estamos aqui propondo discussões sem motivo. Nós não estamos aqui promovendo temas para criticar igrejas. O intuito de falar sobre essas coisas, e esse tema é um dos mais polêmicos, não é criar desavença com ninguém. Todos são bem-vindos, mas não estamos aqui para criticar a fé de ninguém e a posição de ninguém. O objetivo é fazer com que você que quer ser membro aqui tenha consciência do que a igreja local acredita. De forma que é honesto da parte da igreja falar para você, antes de você ser membro, a respeito daquilo que ela crê. Para que você tome a sua decisão de estar em harmonia com a igreja local. Então, precisamos tratar de assuntos como esse, por exemplo, pentecostalismo. Um assunto muito importante para sabermos diferenciar as crenças. Nós somos uma igreja de linha batista reformada. Né? Então, é importante destacarmos os pensamentos da igreja para que você esteja alinhado. Certo? Esse é o propósito. Então, todos são bem-vindos, com certeza, e convido vocês nessa noite, então, a abrir um pouco a mente e prestarem atenção, que talvez você possa aprender algo que seja importante para o seu crescimento. Abram novamente a Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Primeiro João, antes de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. É o texto base para darmos início ao estudo. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, receba os nossos louvores, nossas orações e a nossa própria vida em oferta a Ti. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estudarmos aspectos espirituais e bíblicos importantes. Nesse momento, o Senhor venha nos dar discernimento, o Senhor venha abrir a nossa mente, para que possamos entender, por meio da história do movimento pentecostal, possamos entender biblicamente se trata algo certo ou errado à luz das Escrituras. Que o Senhor nos dê um espírito quebrantado de submissão à Tua palavra. Para a glória de Jesus. Amém. Por que estudar esse tema? A origem e a evolução do pentecostalismo. Por que estudar isso? É uma forma de disputar, uma forma de disputa, de crítica, de guerrear contra outras igrejas? Não, não é isso. Eu dou 3 motivos para você. Primeiro, esse motivo bíblico. João alerta aquela igreja local que ele mandou a carta, mas também nos alerta. E alerta todos os cristãos. Não dê crédito, não acredite facilmente em qualquer
pregação, em qualquer doutrina, em qualquer ensino. É o que ele chama de espírito. Mas nós temos o dever de provar, de examinar, de ver de onde vem, do que se trata aquele ensino. Aquela modinha que começou a surgir nas igrejas. Não devemos ir aceitando ensinamentos sem antes examinarmos a origem, o motivo, o propósito e principalmente se está de acordo com as Escrituras. E ele fala ainda, por que nós temos que estar alertas e provar os Espíritos e investigar os ensinamentos? Porque existem muitos falsos profetas hoje em dia por aí ensinando. Deus prevê a nós cristãos que durante toda a história da igreja, falsos profetas vão se levantar e vão ensinar mentiras para a igreja. Então, se a igreja não tiver uma postura de examinar biblicamente todas as coisas, ela vai ser enganada. Ela vai ser iludida. Ela vai enfraquecer e ela vai morrer. E junto com ela os crentes. Esse é o primeiro motivo. Existem muitas heresias e falsos pastores pregando. Segundo motivo. Quem aqui já frequentou, já fez parte, já teve contato com a igreja pentecostal? Pode levantar a mão. Só ali no miolinho umas 3 pessoas que não. Por que eu quero dizer? Por que eu fiz essa pergunta? Para provar para você. Mais de 90% daqueles que se dizem crentes vêm do movimento pentecostal. 90% das igrejas abertas hoje são pentecostais. Se você é um cristão novo, de poucos anos para cá, ou dos anos 2000 para cá, você acha que igreja evangélica é sinônimo de igreja pentecostal. Dos anos 2000 para cá, as igrejas pentecostais, elas tomaram conta e elas são 90% das que estão abertas. Então muitos acham que quando se fala em igreja evangélica, já relacionam com igreja pentecostal. Ou seja, tem gente que acha que o movimento pentecostal é a igreja, que sempre existiu. Mas eu vou mostrar para você que não. Um terceiro motivo que eu te dou para estudarmos a origem, a evolução do movimento. Nós precisamos entender a história do passado para saber quem nós somos e para onde nós vamos. Quem não entende a origem das coisas, quem não entende a história, de onde surgiram as ideias, dificilmente compreende do que se trata. Dificilmente sabe para onde vai, qual que é o propósito da sua existência. Não é verdade isso? Quando você não sabe por que nasceu, você tem dificuldade de viver nessa terra. Essa não é a pergunta de muita gente. Por que eu nasci? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quando você estuda a história de alguma coisa, você sabe por que surgiu. Se surgiu certo. Se o motivo que aquilo surgiu é certo ou errado. Se você estuda a história de alguém ou de algum movimento, você vai saber se aquilo não foi algo pecaminoso, contrário à ética, contrário ao que deve ser feito. Você não sabe. Você precisa conhecer o passado para entender o presente. Isso é muito básico. Não é verdade que, principalmente os adolescentes, eles ouvem as recomendações do pai, né? É muito perigoso você fazer isso, menino. Eu te proíbo, você não vai fazer. O que o adolescente geralmente faz? Esse cara não sabe de nada. Ele é velho.
Ele não entende o meu contexto. Tudo mudou, agora não é mais como na época dele, do meu pai e da minha mãe. Eles não sabem de nada. Eles não sabem do que estão falando. A maioria dos adolescentes responde assim. Quando esse adolescente cresce, ele lembra. Meu pai falou uma vez que não deveria fazer isso. Porque aconteceria assim, assim. Por que eu não ouvia? Porque aquele pai, ele está mais tempo nessa terra. Ele tem mais experiência. Ele já passou por aquilo. Entender a história do pentecostalismo é a mesma coisa. Se você fecha os olhos para a experiência dos antepassados, se você fecha os olhos para aquilo que pessoas do passado entenderam e descobriram, e você fala, eles não sabem de nada, eu é que sei agora, você corre um sério risco de cometer uma tolice. A Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, ela foi fundada há quase 2000 anos atrás. 2000 anos. O pentecostalismo, você vai ver, ele tem um pouco mais de 100 anos. Ué, só 100? Mas e os 1900 anos antes disso? As pessoas jogaram no lixo, desconsideraram. Esses 1900 anos anteriores, eles não sabem de nada. Nós que sabemos. Entender a história mostra para você a realidade das coisas. 90% dos que estão aqui levantaram a mão quando disseram: eu vim de movimento pentecostal, faço parte, já fiz. Então, se você faz parte ou já fez parte desse movimento, você vai saber me dizer o que essa foto significa. Olhem para essa foto e tentem identificar se vocês sabem o que ela representa para o movimento pentecostal. Medita em 10 segundos. Tenta lembrar na memória alguma coisa que você aprendeu para você tentar identificar. Quem sabe lembra do que se trata essa foto? Pode levantar a mão. Tem 2 e pode levantar. Vocês estão meio tímidos, é porque vocês não têm certeza. 2, 3. 3 pessoas. Se você fez parte ou faz parte desse movimento, acredita que ele é uma verdade bíblica, você não conhece essa foto, é que você está correndo perigo. Você não conhece nada sobre a origem dele. Daqui a pouco você vai saber. Gente, é uma aula de história. Você gosta de ouvir história? Então, tira a preguiça de lado, não dorme. Eu sei, ficar ouvindo falar vai cansando. E é uma história um pouco longa. Tem muita coisa escrita, eu não vou ficar lendo, tá? Eu vou deixar para vocês lerem, se vocês quiserem ler enquanto eu falo. Pega o slide para ler depois. É uma história do surgimento do pentecostalismo. Então prestem atenção, tentem não dormir. Eu gosto de aula de história, mas tem gente que não, tem gente que acha muito chato. Mas se você não entender essa história, você nunca vai entender de onde veio isso. Você precisa, te convido a prestar atenção. Vou tentar ser o mais didático possível, tá? O objetivo da aula: demonstrar causas históricas do surgimento das práticas e das doutrinas do movimento pentecostal. Como eu disse, 90% das igrejas são pentecostais. Quando você vem nessa igreja e vai numa igreja pentecostal, você vê que não tem nada a ver. E as duas falam que são igrejas evangélicas. Nós somos evangélicos. E eles também se dizem. Mas eles são completamente diferentes. Alguém tem que estar errado e alguém tem que estar certo. Então nós vamos defender por que estão erradas essas práticas, mostrando por meio da história, do surgimento. Demonstrar os fundamentos das práticas e doutrinas do movimento pentecostal. É basicamente a mesma coisa.
demonstrar os desdobramentos. O que aconteceu depois do surgimento? Tem um monte de tipo de igreja. Tem igreja que cura, tem igreja que não cura, tem igreja que fala em língua, tem igreja que fala menos, fala mais, tem igreja que tem bispo. É uma salada. Você vai entender de onde surgiu. Vocês que vieram, por exemplo, da igreja metodista, vão entender de onde vocês vieram. Num dado momento da história. Demonstrar que várias práticas e doutrinas pentecostais não fizeram parte da maioria da história da igreja de Cristo. Aquilo que nós vemos de diferente, a maioria dessas coisas que você vê de diferente em uma igreja pentecostal e uma igreja como essa, foram coisas que surgiram há 100 anos. E durante os outros 1900 anos, não foram praticadas por nenhuma igreja. Vamos lá. 19 séculos de silêncio pentecostal. Ou seja, 19 séculos são 1900 anos. É muito interessante você considerar isso. Não há registro na história da igreja antes de 1902. Antes de 1901, ou seja, 121 anos atrás. Antes de 1901, não existe nenhum registro de igreja ou prática pentecostal na história. Eu quero dizer, durante o período dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, durante o período dos pais da igreja, Agostinho, Tertuliano, durante o período dos reformadores, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, durante o período dos puritanos, Jonathan Edwards, John Owen, durante o período dos grandes missionários, nos anos 1800, 1700, George Miller, William Carey, missionários. Durante o período de Martin Lloyd Jones, de Spurgeon, todo esse período, nunca se ouviu falar de pentecostalismo. Já é uma informação importante. Todos esses homens de Deus que eu falei, desde Paulo até 1901, nunca ouviram falar do movimento pentecostal e nunca praticaram isso. Já tem algo estranho. A igreja ortodoxa, ou seja, aquela que segue a doutrina bíblica, não tinha essas práticas. Agora, durante toda a história, fora do movimento da igreja, a gente ouviu falar dessas coisas, dessas práticas. Falar em língua, rodopiar, profetizar, enfim. Fora da igreja, tiveram esses 3 movimentos. O ano de 1155, montanistas. Eles achavam e diziam que o Espírito Santo tinha concedido a eles novas revelações além das Escrituras. Opa, estranho, fora da igreja. Quakers, olha que nome de Quakers, 1681. Acreditavam na autoridade do Espírito em detrimento das Escrituras. Ou seja, o que o Espírito fala é mais importante do que a Bíblia diz. Eles falavam isso. Não admitiam autoridades eclesiásticas, não se submetiam a pastores e buscavam liberdade total na hora do culto. Shakers, o ano de 1750, receberam esse nome em razão das manifestações estranhas nos cultos, resultando na união entre cristianismo e religiões afros. Esse movimento de Shakers, em 1750, misturavam ideias do cristianismo com religiões africanas. E existe relatos de que eles manifestavam coisas estranhas no culto. Fora da igreja, então, a gente tem essas referências, durante esses 1900 anos. Pensamentos que influenciaram o pentecostalismo. Aqui começa a história. Aqui vai começar, então, o pontapé. Riscar um fósforo para a bomba explodir. Como começou? De onde veio? Qual era a necessidade
da época que levou a surgir o movimento. Vamos lá. Jonathan Edwards. Um homem muito respeitado. Puritano, americano. Ele é considerado um dos melhores americanos de toda a história. É um dos melhores teólogos que já existiu. Maiores pastores, filósofos, muito inteligente. Se não me engano, uma das 10 mentes mais brilhantes dos Estados Unidos. Admiramos ele. Só que no final da sua vida, ele começou a dar muita ênfase na questão emocional. Na questão de buscar afeições religiosas. Trabalhar mais o sentimento. Trabalhar, além da inteligência teológica da Bíblia, né, de entender o conhecimento, ele também estava querendo promover mais fervor, emoção no cristianismo. Ele escreveu esse livro depois de algum tempo. Só que em um determinado momento ele confessa nesse livro aqui, Tratado sobre Afeições Religiosas, ele retrata, ele pede desculpas e se arrepende de alguns ensinos que ele fez. Ele volta atrás e equilibra esses ensinos sobre emoção. Por isso ele coloca as afeições religiosas no lugar. Ele mesmo se arrependeu no final da vida de ter dado muita ênfase nessa parte emocional, da gente sair arrepiado do culto, da gente sair daquele jeito eufórico. Ele amenizou isso um pouco no final da vida. Mas quem bebeu muito dele, dos ensinos dele, foi John Wesley. John Wesley era um reformador lá da Inglaterra. John Wesley, ele viveu na sua juventude numa Inglaterra que era muito fria. Os cultos eram frios, era um negócio desanimador. Era, sabe, todo mundo estava esfriando na fé, não queria ir nas igrejas. John Wesley, então, toma as teorias de Jonathan Edwards e começa a reescrever de novo sobre as emoções, para trazer de novo as emoções para o culto, para tirar a frieza do culto. E então, John Wesley cria uma doutrina que nós consideramos herege, apesar dos outros grandes feitos dele. Mas nenhum homem de Deus passa ileso, viu, gente? Esse negócio que homem de Deus é perfeito, que pastor, super-homem, não existe isso. Deus registra, faz questão de mostrar que todos os homens de Deus que ele usa têm brechas e pecados. É a vida de Paulo, Moisés, Pedro, todos eles são assim. Então não é que nós estamos falando dos erros deles que nós não admiramos os acertos. Mas John Wesley escreveu essa doutrina, que virou um movimento chamado Holiness. Essa palavra vem da palavra holy, que é santo em inglês. Holiness quer dizer santidade. Ele fundou esse movimento dizendo que Deus concede uma segunda experiência, existe uma categoria de crente acima dos normais, que alcançam uma santidade absoluta e eles não pecam mais até morrer. John Wesley pregava isso. Se você buscar a Deus com fervor e fidelidade, você vai chegar num nível de santidade tão grande que você não vai pecar mais. Ele chamava isso, sabe do quê? A segunda bênção. Grava essa expressão. Além da salvação, existe uma segunda bênção que Deus dá. Ele dá para algumas pessoas especiais uma santidade absoluta que vai fazer essa pessoa não pecar mais. Por que ele fazia isso? Para incentivar as pessoas a buscarem a Deus com fervor. Isso é o que estava acontecendo. Vamos caminhando. Depois dele surgiu Charles Finney. Charles Finney era um pregador americano, depois de 90 anos quase ali, de John Wesley. Ele pega de novo, aí ele vai, pega os escritos de John Wesley.
Você vê? Um escreve, depois de 100 anos o outro vai, lê de novo aquilo que ele escreveu e monta outro movimento. Quem quer ser Charles Finney? Charles Finney queria ser um grande pregador. Charles Finney queria ser, e tinha o propósito de ser um pregador que era seguido pelas multidões. E o propósito de Charles Finney nas pregações era fazer com que as pessoas se convertessem. Não é uma boa intenção? Não está certo? Só que ele começou a colocar alguns métodos estranhos. Por exemplo, o costume de apelo. Quem quer aceitar a Jesus? Na frente. E aceita Jesus. Quem criou isso, esse apelo, foi Charles Finney. Ele fazia isso nas pregações. Sabe o que ele fazia? Ao ponto que ele chegou. Ele começou a crescer, ficar famoso. Ele chegava na pregação e a primeira coisa que ele fazia era o seguinte: quem de vocês não é crente? Aí as pessoas, aí levantava uns 10. Sentem aqui na primeira fileira. Colocava eles na primeira fileira e começava a pregar. E colocar medo nessas pessoas. E aquelas pessoas começavam a ficar na primeira cadeira com medo. Falando, meu Deus, eu vou aceitar Jesus, porque senão ele não vai parar de pregar assim para mim. E as pessoas então se convertiam. Eu aceito Jesus então. Começou esse movimento. E Charles Finney então começou a colocar um monte de elemento nos cultos. Emocionais, música. Então tudo era voltado para a pessoa falar, eu aceito Jesus. Está aí a cara deles. Jonathan Edwards, John Wesley, olha a cara desse homem. Charles Finney. Eu ia me converter também. Se ele estivesse pregando na minha frente. Olha que homem tenebroso. Então, esses homens, eles registraram suas ideias. Jonathan Edwards e John Wesley, repito, nós admiramos. Isso que a gente destacou deles são exceção que eles falaram, certo? Discordamos desses pontos, mas é exceção dentro do ministério bom que eles tiveram. Quem veio da metodista, mesmo que renovada, colhe o fruto do metodismo de John Wesley. Não existe metodista wesleyana? É daí que vem. Você sabia disso? Você já viu a vida desse homem? Enfim, agora Charles Finney, ele tem uma Bíblia, tomem cuidado, ele fez uma Bíblia cheia de comentários, e é tudo voltado para isso. Esses pensamentos de que o poder de convencimento do pecador está na mão do pregador. Ele falava isso. Quando nós sabemos que a Bíblia fala que é do Espírito Santo. Tá, beleza. Então esses homens registraram seus pensamentos alguns 200, 300 anos atrás. O que aconteceu? Alguém retomou esses pensamentos. O movimento Holiness é esse movimento que eu te falei. Voltar a buscar a Deus com fervor. Voltar a buscar a Deus com emoção. Para a gente sentir a presença de Deus no culto. Não sair frio, sabe? Esse pensamento, ele retornou em 1990. Eles estavam novamente buscando a Deus. Por meio das emoções, do fervor. Para alcançar a segunda bênção. Qual é a segunda bênção que John Wesley fala? Santidade absoluta. Sermos santos ao ponto de não pecar mais na terra. Entretanto, surge um homem dentro do movimento do Holiness, da busca pela santidade absoluta, chamado Charles Fox Parham. Ele era desse movimento Holiness. Ele começou a incrementar um pouco essa ideia. Olha, receber a segunda bênção não é só receber a impecabilidade, não pecar mais. Ele acrescentou algumas coisas. Eu acho que receber a segunda bênção é voltar
as mesmas práticas e sinais da igreja de Atos. Vocês entenderam? Ele vai e acrescenta. Receber a segunda bênção especial de Deus, ser um crente melhor do que os outros, ser uma segunda categoria mais elevada, não é só ser impecável e perfeito para sempre, mas também é promover os sinais e as maravilhas que foram realizadas na igreja de Atos. E ele inventou isso. Foi ele que disse isso. O que aconteceu? Ele começou então a disseminar isso. Ele começou a ensinar isso nos Estados Unidos em 1890. E ele estava incentivando vocês, nessas igrejas tradicionais, históricas, vocês estão mortos. O culto de vocês parece um velório. E tem lugar que é assim mesmo, viu? Não estou falando que é mentira, é verdade. Isso não está errado. O problema foi a solução para isso. Olha, para vocês saírem desses cultos mortos, desse povo tocando órgão, parecendo um velório e um filme de terror, vocês têm que buscar experiências de Atos 2. Aí que está o erro. Não existe esse mandamento. Não é essa a solução para a frieza espiritual. Mas ele começou a ensinar isso. O que ele fez? Ele não é bobo. Ele montou um seminário. College of Bethel. Em 1900, exatamente, ele montou um seminário. De onde que vem essas ideias? Vejam vocês que fala assim, nossa, quando o pregador começa a falar de filosofia, eu fico tão desanimado, ficar falando de filosofia. Esse negócio de filosofia é para filósofo. Esse negócio de filosofia aí, ó, não serve para nada. A aula de filosofia da faculdade, lá é só para preencher buraco. Olha a importância da filosofia. Sabe por quê? Sabe de onde que o Charles Parham, tirou essa ideia de que nós temos que voltar às experiências de Atos? Ele tirou da filosofia. Na época deles, na época lá de 1890, as pessoas acreditavam no mundo que a verdade é aquilo que você sente. Isso chama existencialismo. É uma filosofia. Será que isso é importante? Por exemplo, qual que é a filosofia que está aí fora hoje? Você sabe falar? Qual que é a filosofia que rege o mundo hoje? Filosofia que rege o mundo é aquilo que fala o que é certo e o que é errado. A filosofia do mundo hoje é a seguinte: o que te dá prazer, o que te dá alegria, é certo. Então, se alguém vir dizer a você que você está errado, você vai falar que não, eu estou certo. Porque se isso te dá prazer e alegria, é certo. Isso chama a filosofia do prazer, hedonismo. É o que se diz aí fora. Na época não era o prazer, era o que você sente e experimenta. Então Charles Parham tirou essa ideia de ser mais fervoroso com Deus por meio das experiências da filosofia do existencialismo. Não tirou da Bíblia. Ele montou um seminário em 1900 chamado College of Bethel. E o método de interpretação da Bíblia que eles ensinavam, como que eles liam a Bíblia? Como que eles interpretavam a Bíblia? Ele gostava de usar esse método, cadeia de referências. Vamos ler a Bíblia fazendo cruzamento de um versículo com o outro. O que a gente conseguir entender por meio desse método de cruzamento de referência, isso que é a interpretação certa. Essa não é uma forma de interpretação correta. Nós sabemos disso.
A interpretação bíblica leva em conta o contexto, a intenção autoral, o contexto histórico, o contexto da passagem, o original grego, o original no hebraico. Mas esse negócio, vamos pegar uma passagem do antigo, relacionar com o novo, e o que sair daí, tá certo. Aí já está errado. Aí nós temos o erro. Ele usava esse método de interpretação. E ele chamou então seus alunos e disseram assim: eu vou dar uma lição de casa para vocês. Vocês vão pegar o método de cadeia de referência. Vocês vão achar um texto para mim, os textos para mim, provando que as experiências de Atos 2, são experiências que a gente tem que voltar a buscar e praticar. Vocês vão para casa e eu quero que vocês tragam essa resposta para mim. E é lógico, eles eram bons alunos. Eles eram excelentes alunos. E é lógico que como eles eram muito criativos na interpretação, eles conseguiram isso facilmente. Eles chegaram em Atos 2 e viram. Olha, quando a gente volta para as experiências do Pentecostes, tem língua, tem milagre, tem manifestação, tem expulsão de demônio, e o circo pega fogo. E aí eles começaram a alimentar isso. Ah, é? É verdade? E tem outra coisa, professor. Sempre que o avivamento aparece, a gente vê que tem dom de língua no meio. Opa! Aí ele fez o seguinte. Dia 31 de dezembro de 1990. Réveillon de 1990. Nós não vamos estourar champanhe, nós não vamos estourar fogo. Nós vamos fechar o seminário. Nós vamos fazer uma reunião dentro do seminário. E já que o dom de línguas, o falar em línguas, está relacionado a esse avivamento, nós vamos ficar trancados aqui dentro, pedindo a Deus para nos dar o dom de línguas. E a gente não vai sair daqui enquanto isso não acontecer. É lógico que não demorou muito que isso acontecesse, porque exatamente naquele dia 1º de janeiro de 1901, ou seja, o primeiro dia do século 20, numa madrugada, eles começaram então a receber essas manifestações de línguas estranhas. Olha o depoimento da primeira pessoa que falou em línguas na igreja. Agnes Osman, ela chama. Ela diz: enquanto ele orava, ou seja, quando Charles Parham orava e impunha as mãos sobre minha cabeça, eu comecei a falar em línguas, glorificando a Deus. Falei diversas línguas. Isso se tornou evidente quando um dialeto era falado. Glória a Deus. O que ela fez? Ela está testemunhando que nessa madrugada ela foi recebida com um dom de línguas. E ela disse que começou a falar o quê? Alguém pode me destacar qual tipo de língua que ela começou a falar? Dialetos. Línguas que existem. Na hora que eles viram isso, que era possível, que era verdade, que aquela experiência mostrou isso. Repito, o que é certo ou errado na época? O que você experimenta. Eles não experimentaram? Então para nós é verdade. Se eu fiz, é certo. Gente, esse não é o nosso pensamento. O que a gente faz, experimenta, nem sempre é certo. Para nós, o que é certo ou errado? Não é o que está nas Escrituras? Não é a resposta da Bíblia sobre o assunto? Eles falaram, não, já que a gente experimentou, isso é certo. Vamos atrás disso. Vamos seguir em frente. Vamos buscar a segunda bênção por meio do batismo no Espírito Santo com dom de línguas. E aí não parou mais. Aqui tem outro depoimento, mostrando o que eles fizeram depois. O que eles fizeram depois? Aquelas pessoas lá dentro daquele seminário, eles começaram a ir e ser enviados como missionários. Eles começaram a ir em lugares distantes, na África, perante índios, perante pessoas,
E eles constataram que eles poderiam pregar em línguas estrangeiras para aquelas pessoas. Porque eles receberam o dom de línguas de Atos 2. E então o que eles fizeram? Começaram a ser enviados para esses lugares. Só que eles constataram uma coisa: eles chegavam lá, começavam a tentar falar em línguas, nos idiomas locais, eles não eram ouvidos. Não estava dando certo. Foi aí que surgiu então... Rapaz, tem que ter alguém mandando praga na mensagem. Foi aí que eles entenderam e voltaram e disseram: na verdade, na verdade essas línguas não são esses idiomas, a gente errou. A gente não estava entendendo. Agora essas línguas são diferentes, essas línguas são de anjos. Foi aí que surgiu a explicação de que a língua, o dom de línguas, não é idioma, mas é a língua de anjos. E eles deram então essa modificada, pequena modificada, na interpretação. Bom, esse foi a origem teórica. O pensamento surgiu. Entretanto, aqui eu vou pular, vocês podem ver outros depoimentos. Entretanto, o movimento não era tão grande, era um grupo pequeno de pessoas que seguiam Charles Parham, um professor de seminário, era algo reduzido. Mas, um de seus alunos, William Seymour, uma pessoa meio ignorada, eles tinham um preconceito racial contra ele, mas ele ouvia as aulas. Ele foi, na verdade, o responsável para a ampliação do movimento. Ele pegou o que Charles Parham ensinou e começou a colocar dentro das igrejas. O que Charles Parham começou a ensinar sobre dom de línguas e segunda bênção estava dentro do seminário, dentro da faculdade de teologia. William Seymour levou para dentro da igreja. Ele abriu uma igreja para começar então a vivenciar dentro dos cultos essas questões de língua, de busca por segunda bênção, por emocionalismo e a questão da experiência. E é então que surge a igreja da Rua Azusa. É a foto que eu mostrei no começo. Por meio da igreja da Rua Azusa, houve então o grande avivamento do pentecostalismo em 1906 nos Estados Unidos. Charles Parham só desenhou a teoria do movimento. Mas quem conseguiu expandir e chamar gente de todo canto para buscar a segunda bênção por meio de línguas foi William Seymour na igreja da Rua Azusa. E você nem sabia de onde surgiu. Essa é a origem. Aqui temos a foto de um culto em 1906 na igreja da Rua Azusa. Foi aqui que surgiu. A primeira igreja do mundo que praticou o pentecostalismo. Você pode ver que tem uma criança, eles estão orando para que ela receba a segunda bênção do avivamento, dos sinais de Atos. E a prova de que ela recebeu isso, ela é falar em línguas de anjos. Era o entendimento deles. Certo? Aqui temos algumas fotos. Charles Parham, aquele primeiro idealizador, o professor de seminário. Aqui está William Seymour, o pastor que abriu uma igreja que levou à frente o ministério, ou a denominação. E aqui tem uma foto dele com os primeiros membros da igreja. São as fotos feias, né? Parece um filme de terror. Isso que eu acabei de explicar para vocês é a primeira onda.
Primeira onda do pentecostalismo é o surgimento, lá na Rua Azusa. Porque depois desse movimento, eles se expandiram muito rápido nos Estados Unidos. Eles começaram a abrir igreja uma atrás da outra, as pessoas estavam gostando da ideia. Mas é lógico, quem que não queria sair de uma igreja fria para ir numa igreja mais movimentada, mais legal? Aquilo se espalhou de uma tal forma que, veja, o ano que isso chegou no Brasil. O primeiro culto da Rua Azusa foi em 1906. No ano de 1911, 5 anos depois, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos estava abrindo a primeira igreja pentecostal na cidade de Belém do Pará. Em 5 anos eles já estavam no Brasil. E dali então, veja quando foi que abriu a primeira igreja pentecostal no Brasil. 1911. De 1911 então ela se espalhou para o Brasil inteiro. E hoje as pessoas acham que a Igreja de Cristo é sinônimo de igreja pentecostal. Vocês conseguem entender o que isso significa? Outras denominações. O que eles acreditavam então? A experiência superior ao conhecimento. Temos a necessidade de receber o batismo do Espírito Santo, evidenciado pelas línguas estranhas, sinais, maravilhas, curas e cultos extravagantes. Isso que eles falavam. A gente só vai ter a prova que fomos recebidos pelo avivamento se a gente falar em línguas, se tiver cura e tiver um culto movimentado. Essa era a ideia deles. E isso foi espalhado pelo mundo inteiro. Primeiras denominações que surgiram lá em 1900 e pouco. Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal de Deus. No Brasil temos a Congregação Cristã, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Deus e Amor. Essas igrejas, denominações, são denominações ligadas à primeira onda do pentecostalismo. Essas igrejas que eu citei, elas acreditam naquilo que eu disse acima. A busca por uma segunda bênção evidenciada por línguas, cura e outras coisas. Primeira onda do pentecostalismo. Chegou no Brasil em 1911. Ok? Agora a gente avança um pouco mais rápido. E a gente já fala logo da segunda onda. 1911 então chega no Brasil. A primeira onda. E a segunda onda que começou a acontecer no mundo foi o seguinte. Aquelas igrejas que eram frias, lembra que eu falei das igrejas frias, que dava sono, que parecia um velório? O pastor começou a falar assim, se a gente não tomar alguma atitude, a igreja vai ficar vazia. Sabe, a igreja presbiteriana, a igreja metodista tradicional, a igreja batista, essas igrejas históricas, começaram a pensar o seguinte, nós vamos começar a perder mesmo. Nós temos que tomar uma atitude. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar sendo batista, mas vamos dar uma renovada e acrescentar as ideias do pentecostalismo também? Vamos. A presbiteriana, algumas, né? Vamos continuar sendo presbiteriano, mas vamos dar uma renovada e colocar as ideias também do pentecostalismo? É aí que começa a surgir no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, as chamadas igrejas renovadas. A partir de 1950, igrejas que eram tradicionais começaram a se denominar igrejas renovadas. É aí que surge metodista renovada, batista renovada, presbiteriana renovada e assim por diante. Igrejas históricas que misturou as duas coisas. Doutrina tradicional com pensamento pentecostal. Nós vamos juntar as duas coisas. Por isso que surgiu. É daí que vem a denominação que a maioria de vocês vieram. Era metodista renovada, hoje tem outro nome. Mas a linha é essa. É uma metodista que um dia se renovou e colocou para dentro as ideias pentecostais. Surgimento de nova denominação que mesclam as doutrinas e tradições históricas com pentecostais. Temos outros nomes, né? Ministério Cristo Vive, Deus e Amor, o Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Renovação Carismática Católica. Tudo isso, até o catolicismo, abriu um movimento dentro, saiu um movimento dentro deles,
tentando juntar as duas coisas. Tradição com pentecostal. Por isso, igreja tal renovada. Igreja tal carismática. Ok? Terceira onda. Aí eu já estou pulando a história muito mais rápido. Então a primeira onda. Dom de línguas para evidenciar a salvação, a segunda bênção, o avivamento. Busca de cultos fervorosos. Segunda onda. Igreja tradicional, igreja histórica que está morta. Se renovando para chamar a atenção das pessoas. Misturando as duas ideias. Agora a terceira onda. Surgiu também nos Estados Unidos. O movimento, então, começou a ter algumas divergências dentro, porque é o seguinte, a verdade é aquilo que você sente. Certo? Se você sente um arrepio na hora do culto, para você é verdade. É o Espírito. E não tem como eu refutar isso de você, porque é a experiência que é a verdade. Então eu, como pastor, nessa igreja, né, se você sentir um arrepio na espinha e falar que é o Espírito Santo, eu não posso falar que não é. Eu não tenho esse direito, porque é a sua experiência. Só que um dia você está aí, sentindo o frio na espinha, você acha que isso é só verdade. Só que chega outro irmão e começa a andar igual uma lagartixa num culto. Começa a querer subir na parede, rugir como leão. E eu olho e falo assim, eu não tenho como exortar ele. Porque é a experiência dele. Já que é a experiência dele, aquilo ali também é verdade. Então vamos começar a aceitar. Aí começa a surgir as aberrações dentro do movimento. Por exemplo, essa terceira onda, ela é chamada de neopentecostalismo. Existem os pentecostais, que é ligado à primeira onda, o foco é dom de línguas. Aquele tipo de manifestação. A segunda onda é as igrejas renovadas. E a terceira é o chamado neopentecostalismo, onde começa a entrar as aberrações dentro da igreja. O criador principal é Kennedy Hagin. Quem já ouviu falar esse nome, leu o livro, viu o vídeo? Kennedy Hagin. Ele era pentecostal. Ele era da linha pentecostal. E ele começou a inventar uma unção diferente. Esse negócio de falar a língua já é do passado. E eu tenho um negócio melhor do que línguas. O quê? O dom do riso. Ele começava a dar gargalhada. Você já deve ter visto algum vídeo. Ele começava a andar no culto, dentro do meio do culto, e dando gargalhada. As pessoas iam rindo. De repente a igreja inteira já estava rindo. E dando gargalhadas. É algo até diabólico. É horrível de ver. A igreja inteira rindo. E eles falando que aquilo era um enchimento do Espírito Santo. Era uma evidência que eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando esse homem começou a fazer isso, uma multidão de pentecostais foram atrás dele. E aí que ele começou a dizer, temos também que começar a promover curas, milagres, unção do paletó, unção de derrubar as pessoas. E começa então uma ladainha de coisa que está até hoje vigorando entre nós. Não na nossa igreja, mas por aí. É aí daí que surgem as criatividades da unção do não sei do que, da Arca da Aliança, do sal, das 7 voltas na casa, e aí vai. Essas aberrações surgem do neopentecostalismo. E os seguidores de Kennedy Hagin são Kennedy Gloria Copeland, primeiros americanos, tá? Já vou falar dos seus queridinhos daqui a pouco, os brasileiros. Kennedy Copeland, T.L. Osborne, esse homem, ele começou a falar sobre batalha espiritual, ungir a casa, óleo ungido, surgiu tudo desse homem. T.L. Osborne, guerra espiritual com o demônio, lutar com o demônio fisicamente, ele começou com essas ideias.
Fred Price, Robert Freeman. Eu estou falando para você se identificar. Essa aqui que você gosta. Joyce Meyer. Neopentecostal. Charles Capps. Jerry Sable. John Osteen. Esse é muito famoso. E Esther Sunrock. Benny Hinn. Bom dia, Espírito Santo. Conversar com o Espírito Santo. Enfim, todos esses que eu falei e muitos outros são adeptos e alunos de Kenneth Hagin. É que assim, não dá para perceber que eles são da mesma laia, né? Uns vão para a cura, outros vão para a batalha contra o demônio, outros vão para a prosperidade, o dinheiro, a cura da saúde. Você nem percebe, mas está tudo ligado à terceira onda. Só que tudo que é ruim, depois de um tempo, chega no Brasil, não é? O que é bom demora. Tecnologia, carro bom, desenvolvimento não chega, mas o que é ruim chega, não chega? Aqui os seguidores e pessoas que bebem dessa teologia: Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Henrique Soares, Agenor Duque, Silas Malafaia, que fala que é da primeira onda, mas já está ensinando coisa da terceira. Marco Feliciano, daqui de perto, nosso vizinho. Agora esse aqui, que vocês gostam: Estevão e Sônia Hernandes. Família Valadão. A Batista lá. Tinha música bonita, né? Tinha, eu gosto. Eu também gosto daquelas músicas antigas. Mas vai ver as mensagens. Quem não ouviu dizer que a Ana Paula Valadão recebeu uma profecia de que ela tinha que comprar uma bota de $150 mil? Porque ela tinha que usar uma cobra, da cobra piton. Eu nem sei falar a história, mas é um absurdo. De onde surgem essas coisas, irmãos? Da experiência, da inovação. Ela recebeu uma profecia que tinha que cantar em Dallas, Madrid e Barretos. Por que você tem que cantar nessas 3 cidades? Porque são as 3 cidades do demônio do rodeio. Sei lá, eu não sei nem explicar. São as 3 maiores cidades que tem rodeio no mundo: Dallas, Barretos no Brasil, Madrid na Espanha. Ela disse que existem 3 hostes malignas nesses lugares. São 3 pilares do demônio do rodeio, country, não sei explicar. De onde que sai isso, gente? Quem não se lembra? Eu ouvia Diante do Trono, irmão. Eu sou crente velho, aquelas músicas dos anos 90, eu ouço até hoje. Mas quando lançou o CD, um DVD, que ela começa a andar no palco com a unção do leão, vocês já viram isso? Caíram, eles bebem dessas coisas. É esse tipo de coisa. Começou lá com as línguas, mas vai virando essas coisas. Achar dente de ouro, acertar o RG. Gente, é um monte de coisa que foram saindo dessas práticas. Enfim, esses homens, apóstolo César Augusto, da igreja Fonte da Vida, e eu não tenho vergonha de falar. Não estou aqui ofendendo a fé de ninguém, nem sei se alguém aqui gosta de algum deles. Mas a minha obrigação como ministro de Deus é dizer para você: são falsos profetas. Não tenho que medir, rodear falsos profetas. Você está bebendo veneno, isso já te faz mal, não faz? Você já está bebendo veneno. Você começa a acreditar que tem que determinar. Você já começa a acreditar que tem que dar o dízimo para ser abençoado. Tudo isso te leva para um caminho horrível, só de decepção. Só que o problema não é só isso. O problema não é só o engano. O problema é que você deixa de ouvir a verdade. E além de se receber o engano dessas pessoas, sua alma ainda vai ser lançada no inferno. Ainda você vai ser condenado, porque eles não pregam o Evangelho de Cristo. Eles não pregam o arrependimento dos pecados. Além de te dar lixo, eles te privam da comida boa.
E as pessoas ficam anos dentro dessas igrejas e nunca ouvem que Jesus Cristo desceu essa terra para salvar você dos seus pecados. E ainda no final das contas você é condenado. É por isso que eu não tenho vergonha. É por isso que eu não tenho medo de dizer que são falsos profetas. Porque eu não tenho zelo pela alma deles. Eu não tenho condição de fazer nada por eles. Mas você que está aqui, eu tenho condição de mostrar para você que surgiu a partir de uma heresia. Que surgiu a partir de um negócio que não era bíblico, de uma filosofia. Que surgiu a partir de um movimento que queria experiência. Queria sair do culto frio, mas da forma errada. E com isso, desvendar, tirar as cortinas dos seus olhos. O cristianismo não é o pentecostalismo e muito menos o neopentecostalismo. A igreja de Cristo não é o movimento pentecostal. Não é também o movimento tradicional. Não é também o movimento reformado. A igreja de Cristo não é um movimento. É o Evangelho. É Jesus Cristo. Mas você precisa entender que há coisa tóxica aqui nesses ensinos. Que te engana. Que quer seu dinheiro. Ou ele quer que você dá dízimo. Ou ele quer que você vá na igreja para receber uma cura. Para você dar dízimo. Ou ele quer que você compre um CD. Ou ele quer que você vá no show. Mas ele quer dinheiro. Ele quer fama. Ele quer sugar você até os ossos. Sabe por quê? Porque o movimento deles dá muito lucro. E eles vão manter isso até o fim. Até ganhar mais e mais e mais dinheiro. Não importa se é mentira. Eles estão pregando. Principais heresias da terceira onda. Que começou, a criatividade começou a surgir. Menosprezo pelo Evangelho. Pragmatismo, ou seja, o que dá certo a gente faz. Palavra da fé. Você tem que pronunciar coisas positivas. A palavra tem poder. Quem já ouviu falar isso? Não é o brasileiro que fala assim, bate na boca. Opa, cadê a madeira? Shhh. Fala isso não, a palavra tem poder. Que tem poder o quê? A única palavra que tem poder é o poder de Yahvé, de Deus. Nossa palavra não tem poder. Determina, profetiza, confissão positiva, vou chamar essa doutrina. Unção do lagartixa, do leão, unção do riso. Triunfalismo, você nasceu para vencer. Você não pode aceitar derrota. Nunca aconteceu isso na minha vida. Parece que é mais derrota que vitória. Prosperidade. Deus quer te prosperar. A maior bênção que Deus tem para você é te prosperar. Mentira. Charlatanismo. Eu curo, eu faço acontecer. Eu curo caroço, eu curo câncer, eu faço aquilo. Mas ninguém vai no hospital curar de leito em leito, né? Movimento apostólico. Começou a surgir os apóstolos. A criatividade vai aumentando. Esse negócio de ser pastor já não está dando. Agora tem que ser bispo. Aí surge um monte de bispo. Não dá para ser bispo mais. Agora tem que ser apóstolo. Daqui uns dias já está começando Messias, anjo, querubim. Não tem fim. Batalha espiritual. Brigar com o diabo fisicamente. Ungir a cidade no helicóptero. Começou a surgir essas coisas, irmãos. Atos proféticos. Dá a volta na casa. Eu não tenho muito repertório. Eu não sou desses movimentos, então eu não sei nem te falar. Você deve saber dar exemplo melhor que eu, de ato profético. Lenço ungido. Amuletos. Tudo isso surge na terceira onda. Mas de onde você tirou essas coisas? Você está inventando. Não acredito, não. Compra esses 3 livros aqui, Quer duvidar? Primeira coisa. Frank Bartleman. Está escrito, a história do movimento Azusa. Quem que é esse homem? Ele é um membro da igreja da Rua Azusa. Isso mesmo. É um membro da igreja da Rua Azusa que registrou os fatos e registrou com orgulho, como se ele estivesse registrando algo bom. E todas as falas,
Todas as narrativas que eu te mostrei, o motivo, por que eles fizeram, como foi no dia, como foi naquele Réveillon, eu não tirei nada da minha cabeça. Tirei desse livro aqui, ó. A História do Avivamento Azusa. O membro da igreja que escreveu os motivos, as doutrinas, a forma de interpretação, como que eles chegaram a tudo isso. Você pode constatar aqui. É lógico, se você ouviu essa exposição e de certa forma ficou ofendido, eu sei que você não vai ler. Você vai dar alguma desculpa. Mas eu te convido, abre um pouquinho a mente. Dá um voto assim, de que, considera a chance num 1% de você estar errado. E lê esse livro. Lê esse livro. Os outros dois são de um historiador que é dos nossos. Mas que estudou bem a primeira, segunda e terceira onda, que é o John MacArthur. Ele escreveu 2 livros, Fogo Estranho e O Caos Carismático. Sabe o que ele teve que fazer depois que escreveu esses livros? Sabe o que aconteceu depois que ele escreveu esse livro? Vendeu, todo mundo... Depois você vê lá no culto de John MacArthur, ele nunca sai do púlpito. Ele sempre prega aqui. Ele teve que fazer um púlpito blindado. O púlpito dele é blindado, é de madeira, mas ele é todo de ferro blindado. E o palco onde ele prega é um alçapão. Porque durante 4 vezes pentecostais entraram com arma dentro da igreja dele para matar ele. Por causa desses 2 livros. Você sabia disso? Para você ver o impacto desses 2 livros. Ele prega num púlpito blindado, que é um alçapão, caso alguém surgir de novo, aperta um botão, ele tira de lá. Para você ver o conteúdo desse livro. Ele escreve sobre a origem, por exemplo, da quadrangular. Se você tem a ver com essa denominação, tá indo lá, dá uma olhada no que ele fala. Por meio da história, a gente entende o que é o movimento. Conclusões. Esse movimento pentecostal surgiu na tentativa de resolver o problema do esfriamento da igreja. Contudo, criou um problema maior, tendo ultrapassado e menosprezado a autoridade das Escrituras. Tentaram resolver um problema da frieza, colocando um monte de coisa errada. Por exemplo, dizendo que a experiência é mais verdadeira do que está escrito nas Escrituras. E para você tirar isso da cabeça de alguém que é pentecostal é muito difícil. Você pode chegar e mostrar, olha, essa prática, segundo a interpretação desse texto, ele fala, não importa. Eu senti que é bom. Como você tira da cabeça? É a experiência que fala mais alto para a pessoa. Me desculpe se você pensa assim, mas a Bíblia diz ao contrário, que você tem que analisar a sua experiência à luz da Bíblia. E se a sua experiência é contrária à Bíblia, você está errado. E não é o contrário. Você tem a experiência, você acha que está certo, e a Bíblia que está errada. Isso é uma heresia. Isso é completamente errado. E é difícil tirar da cabeça. É difícil. O movimento pentecostal, confessadamente, substituiu a autoridade das Escrituras pelo entusiasmo das experiências e do emocionalismo. Já falei bastante sobre isso. Todas as práticas e ensinamentos hereges carecem de respaldo hermenêutico e exegético, ou seja, das técnicas de interpretação, e fogem da doutrina ortodoxa. Na aula que vem nós vamos falar de dom de línguas. Daqui 15 dias. Nós vamos analisar à luz das Escrituras se a prática de dom de línguas de hoje é bíblica. Te convido a vir. Não vem com arma, tá? Porque não tem púlpito blindado aqui. Não tem alçapão. Se vocês puderem, apesar que é de mármore, hein? Só um R15 aqui, hein? Não, vou encarar. Vou. Mas você vai ver, eu vou dar um exemplo. Nós não temos condição de estudar todas as práticas. Imagina eu pegar aquela lista de heresia.
e tem como bater uma a uma, mas nós não vamos ter tempo. Talvez uma série boa. Revelação, sonho, dom de cura. Mas se você for uma a uma e vir conforme as Escrituras, não tem resposta. Daqui 15 dias vou provar isso por meio do dom de línguas. Pentecostalismo clássico, a primeira onda, procura manter a centralidade do Evangelho. Vamos fazer um equilíbrio. Todas aquelas igrejas da primeira onda, que eu falei, Assembleia, tirando algumas, ainda tentam manter a centralidade do Evangelho. Por isso que você vai em algumas igrejas pentecostais, o pregador está falando, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Existe uma certa manutenção da verdade. Então esses, eu tenho tranquilidade de dizer que são da fé. São salvos se crerem em Cristo. Se permanecem no Evangelho. Estão enganados com algumas práticas. Mas existem irmãos, sim, que são pentecostais. Nós não estamos falando aqui e julgando que todo pentecostal não é salvo, não é crente. Não estou falando isso. Existe uma manutenção da verdade em alguns movimentos pentecostais, tá? Agora o neopentecostal não dá. Trocar e tirar o evangelho por completo, assim, sabe? Falar de que Deus morreu na cruz para você ganhar dinheiro, ser próspero e você ser curado, aí já não dá. Então nós consideramos que o neopentecostalismo não é um movimento bíblico. Não é um movimento fora do cristianismo. É uma seita. Já são heresias muito graves que falam e distorcem o evangelho. Se você falar para mim, prática de culto é uma doutrina mais secundária. A prática do culto, a liturgia de línguas, tal, um pouco mais fervorosa, aquela baguncinha, mas prega o evangelho, e eu não posso falar que não é salvo, porque Cristo está sendo pregado. Agora, se o problema está na pregação, dizendo e tirando a importância do evangelho, da salvação da alma, da condenação do pecado, isso não é cristianismo. São seitas. Aí o negócio é muito pior. O pentecostalismo possui um pouco mais de 100 anos de história, sendo que a Igreja de Cristo nos 19 séculos anteriores jamais adotou práticas e doutrinas do movimento. São práticas de 100 anos para cá que provam, então, que surgiram de maneira equivocada. Tá certo? Bom, se você concorda, você diria que sim. Mas eu oro para que Deus abra os seus olhos. Para que Deus te dê o convencimento. Tá certo? A história fala muito. A história mostra muito o que são esses movimentos. Qualquer dúvida, estou aqui na frente. Tá bom? Mas repito, não vem com arma que aqui está difícil de me proteger. Brincadeira. A gente não quer, repito, a gente não quer. O propósito aqui não é ofender a crença de ninguém, afrontar a crença de ninguém. O propósito aqui é mostrar. Nós acreditamos que essas práticas não são devidas, não adotamos as práticas pentecostais e nem neopentecostais, e estamos mostrando para você que quer frequentar essa igreja o que nós pensamos. É todo o direito seu dizer, tudo bem, eu vou em outra igreja. Vou frequentar outro ministério porque eu gosto mais disso. É todo o direito seu. Essa é a nossa lisura e honestidade. Nós não acreditamos nessas práticas, a começar pela questão da história. A começar pelo surgimento. Irmãos, me perdoem. Eu sei que a aula de história não é muito legal. Eu espero ter sido didático. Tá? Reflita na história, como surgiu. E quaisquer dúvidas, vão procurar o Danilo. Brincadeira, estou à disposição, tá? Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados, nossa iniquidade. Não queremos nos colocar aqui superiores a ninguém. Nós não somos, por não ser pentecostais, nós não somos melhores.
Nós não estamos nos colocando acima de ninguém. Nós somos pecadores. Somos dependentes igualmente da tua graça. E se o Senhor não nos restringir, se o Senhor não nos ajudar, nós somos capazes de criar heresias muito piores. E talvez tenhamos muitos erros também dentro da própria denominação nossa para corrigirmos. Certamente temos. Mas, Senhor, o intuito dessa exposição histórica foi para mostrar que o surgimento desse movimento foi equivocado, pelos motivos equivocados, pela forma de interpretação equivocada, sem levar em consideração as Escrituras, mediante um pensamento filosófico do mundo, de experiência. Senhor, que os ouvintes aqui essa noite possam entender, que possam não ver como uma batalha e discussão, mas que entendam o propósito de meditar nas práticas que envolvem essas denominações, para que no final, o único propósito é que eles sejam conduzidos ao Evangelho genuíno. Sejam desfeitas os enganos, as heresias sejam tiradas, e o Evangelho de Cristo brilhe, glorioso, refulgente, no centro de todas as coisas. Que Cristo seja glorificado. Não a nossa igreja, não a nossa denominação,